Glória, Deus seja louvado por mais um dia que nos concede, né, de vida. E eu quero deixar uma mensagem para você, e essa mensagem também é para mim, que se encontra aqui em Atos capítulo 26, a partir do versículo 16, que está escrito assim: Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por Cristo para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do pecado de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos seus pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Queridos, essas palavras são ditas pelo apóstolo Paulo diante o rei Agripa. O rei Agripa estava nesse momento agindo como juiz. Paulo estava preso, estava perante o rei Agripa, e o rei Agripa, no versículo 1, diz a Paulo: tens permissão para te defender. Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu ele. E Paulo então abre a boca e fala em sua defesa. Paulo se identifica, dizendo quem é ele. Ele agora é uma testemunha de Jesus Cristo. Antes ele era um perseguidor, era um cristão. Antes ele era um judeu fiel à crença dele, né? E ele não acreditava em Jesus Cristo, né? Achava que aqueles que seguiam Jesus Cristo estavam seguindo uma seita, e assim Paulo, que na época era Saulo, começou a perseguir a cristão. E um dia ele saiu para perseguir os cristãos, prendeu os cristãos, lançaram na cadeia, e no caminho de Damasco Jesus apareceu para ele. Então Paulo está aqui diante do rei Agripa, se defendendo. Estava preso por causa do Evangelho. E ele estava dizendo que Jesus Cristo apareceu para ele. Aí Jesus disse para ele essas palavras. Quando Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus aparece para ele e diz: eu sou Jesus Cristo que me persegues. E Jesus disse para ele: agora levanta-te e põe-te em pé. E eu apareci por isso, para te fazer ministro e testemunha do Evangelho. Então Paulo está dizendo que foi o próprio Cristo que apareceu para ele e fez ele ministro do Evangelho, para levar o Evangelho não só aos judeus, como também aos gentios. E Jesus disse para ele que Jesus ia livrar. E Paulo disse que até aquele momento Deus o tenha livrado. E a missão de Paulo era abrir os olhos daqueles que estavam nas trevas. A missão de Paulo era levar a verdade para que essas pessoas fossem convencidas da verdade, de se converter, sair da luz, sair das trevas, sair dos enganos de Satanás para a verdade de Deus. E por isso Paulo estava preso. Sabe, meu irmão, nós um dia fomos alcançados. Um dia Deus usou alguém para abrir nossos olhos. E nossos olhos foram abertos através do Espírito Santo. E hoje nós somos testemunhas de Deus. Da mesma forma que Paulo foi usado por Deus para alcançar pessoas, nós também. Da mesma forma como Deus livrou Paulo de muitas e muitas vezes, Deus também nos livra. Mas agora Paulo estava diante do rei Agripa. Deus o permitiu que ele fosse preso para testemunhar diante ali o rei Agripa. E eu quero dizer para vocês que vai chegar um momento que Deus também vai permitir. Deus até agora tem nos livrado. Vai chegar um momento que Deus vai permitir também que sejamos presos para testemunhar diante das autoridades. Provavelmente que esse dia vai chegar. Talvez não seja para todos, mas um ou outro Deus vai permitir para que testemunhe diante as autoridades. Paulo testemunhou ali. E Paulo, no verso 27 do capítulo 26, Paulo faz uma pergunta:
crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Verso 28. Disse Agripa a Paulo: pensa tu que em tão pouco tempo podes convencer-me e fazer-me cristão? Respondeu Paulo: peço a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que hoje estão me ouvindo, tornasse tais qual eu sou, exceto nestas algemas. Quase que o rei Agripa se converteu. Mas o quase não é o total. Quase não é ser. Paulo não conseguiu converter o rei Agripa. A verdade foi exposta, mas porque o rei Agripa fechou o coração. O próprio rei Agripa falou que foi quase. Quase por pouco tempo me convence. Que Deus abençoe você. Eu quero que você se lembre. Você também é um representante de Deus aqui nessa terra. Você tem uma missão. Deus o abençoe, que Ele te use. Fica com Ele. Um forte abraço.